Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de alguém que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Não dá para fugir do tema mais importante aí dos últimos dias no Brasil inteiro e que, logicamente, tem reflexos pelo país inteiro, em estados, municípios e, logicamente, não foge à regra Guarujá, que é esse assunto político que ronda aí o país após a revelação de conversas por aplicativo entre o juiz Sérgio Moro e membros da operação, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, um assunto aí que chama bastante atenção. Há pouco mais de acho 2 anos atrás, eu entrevistei o professor Cláudio Luiz da Silva, o advogado Cláudio Luiz da Silva, aliás, que colocava bastante lenha nessa polêmica toda em torno da condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por conta do triplex e os outros processos, e colocava bastante suspeição sobre toda a atuação. Vindo a público a questão da revelação das conversas, nada melhor do que retomar esse tema com o próprio advogado Cláudio Luiz da Silva, que está aqui prontamente para a gente conversar sobre esse assunto. É o típico eu avisei, Cláudio. Boa tarde, Boa obrigado. tarde a todos daqui do Guarujá, Vicente Carvalho. Boa tarde a você mais uma vez. Agradeço o seu convite, com esse espaço tão democrático que você sempre faz. Certo. É claro que eu avisei sim, né? Mas isso não adianta, porque quem perde é o país todo. Certo. Mas avisei sim, nós tínhamos a conclusão, nós tínhamos entendemos na época que havia sim suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e ficou agora mais do que comprovado, né, que houve realmente um golpe, houve toda uma seletividade para poder condenar o presidente Lula. O que te surpreende mais com todos esses acontecimentos como advogado? Então, é justamente os preceitos constitucionais que foram afetados, o Código Penal foi afetado, e também o Código de Ética da Magistratura, né? O procedimento do ex-juiz Sérgio Moro, ele foi totalmente covarde, entendeu? Porque você não pode ser juiz de instrução, você não pode ser promotor e julgar ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu. Eu lembro, quando eu estive aqui, que nós tínhamos uma condenação de convicção. Ele iniciava a sua sentença falando que tinha convicção de que o presidente era condenado, mas não tinha provas. Que era o caso do triplex. E aí, quando revelou agora os áudios, o promotor alega isso. Pô, mas não tem provas, as provas são frágeis. E ele responde, não, manda que a gente reveza isso. Então, assim, é muito grave para a questão constitucional, para a questão da democracia. A gente não pode, Valdir, achar que os meios justificam os fins. Ainda que tenhamos um crime, a pessoa pode ter cometido o crime mais cruel. Nós somos uma sociedade. E a sociedade tem que condenar a pessoa dentro dos preceitos legais. Essa é a discussão. Certo. Muita gente fala dessa questão dessa proximidade entre o julgador e o acusador, né? Que é tão nociva como se o juiz tivesse se aliado com a defesa, né? Foi o que aconteceu. Ele chega a levantar, olha, inquira uma pessoa, ele chega a falar assim de uma informação aprófica, justamente para poder prender a pessoa falar alguma coisa. É cruel isso para a sociedade. Nós estamos colocando o nosso ordenamento jurídico, a magistratura, o Ministério Público, sem credibilidade. E isso é ruim para o Estado Democrático de Direito. Quando você tem uma promotoria aliada, quando você tem uma promotoria isenta, a magistratura isenta, você tem realmente a justiça. E o advogado, ele é essencial para que haja justiça. Ele é um servidor público essencial para que a justiça seja feita. E a OAB já se posicionou. Como que a OAB se posiciona? A OAB se posicionou imediatamente, pedindo até afastamento tanto do promotor quanto do ex-juiz do Ministério. Eu tenho dificuldade até de falar o nome dele, porque eu acho que nem merece ser falado, entendeu? Tanta propaganda que se faz em nome dele. Muita gente chamava essa pessoa de herói. O que é cruel é que depois de tudo isso, Valdir, a gente percebe que o herói era o bandido e que o bandido é inocente. Essa é a celeuma que nós temos que verificar. E somente era possível esse tipo de ataque à democracia
na ditadura, né, totalitária do nazismo. Lá o juiz foi feito assim. Lá eles aceitavam o juiz ser o juiz de instrução, o juiz que acusava e o juiz que condenava. Dizer, fora isso, no mundo nenhum lugar aceita isso. Um péssimo modelo a ser seguido, Péssimo, logicamente. péssimo, péssimo. Você viu o que foi o nazismo para a sociedade mundial, né? É importante, você falou logo no começo da entrevista, que muita gente pode não estar entendendo, né? A gravidade da coisa. Ninguém está aqui... Eu quero explicar isso didaticamente, entendeu? O que ocorre? Existe o juiz suspeito, né? Isso está no Código Penal. O juiz suspeito é todo aquele que ele tem alguma relação com a parte, ou ele teve algum envolvimento com as provas. Esse juiz ele tem que se autodeclarar. Suspeito. Ou a parte tem que chamar ele e falar, você é suspeito. Certo. Como aconteceu no caso dos advogados do presidente Lula. Eles pediram pro Moro se afastar do caso, porque ele era suspeito pelas declarações que ele já tinha dado no meio de comunicação. Ele já tinha falado que ia condenar. Então ele já era suspeito. Só que ele se fechou e não saiu do caso. Por quê? Porque já tinha tudo armado. Inclusive, Valdir, ele já tinha acertado até o cargo de ministro. Em maio, ele tem a gravação que vai soltar agora, em maio ele acertando com o atual presidente já o cargo de ministro. Do Supremo. Do Supremo. Ele claramente ele já tinha combinado, ó, vou segurar. E o mais grave para a democracia é que ele segurou o candidato que venceria a eleição. Com todo... Tranquilamente. Um reflexo, assim, extraordinário, né? E assim, cruel para o povo mais pobre. Cruel para o povo mais pobre. Porque a política do presidente Lula é uma política que beneficia quem menos tem. Sempre foi assim. As políticas de educação, de acesso ao emprego, de acesso à renda, sempre privilegiou o mais pobre. E o que está em jogo hoje? Tirando direito de pobre. A Previdência, que é o próximo tema que nós vamos discutir aqui, está afetando só o pobre. A classe média está sendo tirada, mas o pobre não. O pobre que recebe LOAS, que é o BCP, vai receber um LOA de R$400. Então, o que acontece? Nós estamos num momento, por causa desse golpe que foi dado, desde o tempo da Dilma, nós estamos hoje tirando o direito de trabalhador. Nós estamos tirando o direito... nós tivemos que ir para o Supremo para poder manter a questão da insalubridade de grávida, porque a lei trabalhista deixava a grávida trabalhando em lugar insalubre. Nós temos que tentar... tivemos que ir para o Supremo para falar sobre a possibilidade de ser inconstitucional essa reforma da Previdência. E quando se fala de reforma, parece que você vai deixar tudo novo, né? Quando você faz na sua casa, eu vou reformar, então vai ficar tudo bonitinho. E não é isso. Não é isso. Se você pegasse só um item, se todas as empresas pagassem o que devem, Rede Globo, Bradesco, Itaú, os bancos privados em si, as empresas grandes, todas pagassem, e nós tivéssemos uma geração de emprego, como nós tínhamos na época do presidente Lula, na época de 2003 até 2013, nós não tínhamos déficit da Previdência. Então, o déficit da Previdência, a maior parte, é por falta de trabalhador atuante. Se nós tivéssemos uma sociedade onde tivesse o emprego pleno, nós não teríamos nenhum problema com a Previdência. E a Previdência, ela foi pensada na Constituição de 88 com um molde de distribuição de renda também. Ela não é só um agente seguro de capitalização de trabalho. Ela é também um divisor de renda para o país. Tem algumas mudanças, né, que já foram sugeridas pelo relator lá na comissão especial, né, que inclusive repõe a questão do BPC, eu entendi o que você quer dizer, acaba com essa história de capitalização, eu entendi o que você quer dizer. Na verdade, o que a gente está vivendo é o país é um país presidencialista, né, que tem um presidente com intenções de prejudicar determinados setores da sociedade, graças a Deus que ainda tem... Por sorte, ainda temos lá aquilo que muita gente critica, que é o Congresso, que está se permitindo mudar alguma coisa. É incrível, eu queria até falar disso. O Congresso me surpreende, porque tem feito enfrentamento em alguma parte em relação às loucuras que o presidente tem feito, né? Esse decreto das armas é uma coisa muito grave que está acontecendo. Nós lutamos muito na década de 80 e 90 por um plebiscito amplo, debatido com a sociedade brasileira. Exatamente. Eu acompanhei todo esse processo e foi discutido com a sociedade, uma sociedade organizada, né? Que disse que não, nós não queremos armas. E, de repente, vem um presidente por decreto, solta a liberalidade total de armas, até para adolescente. Cruel. E outra, quem compra arma é classe média alta.
Pobre tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, inclusive que está caro. Mal tem para R$100 um gás de cozinha. Então, é complicado essa situação. Por isso que eu falo, o golpe foi cruel. Cruel justamente com quem mais precisa. O Cláudio, eu só queria voltar um pouquinho nessa questão toda das conversas, né? Assim, claro. Toda a discussão, né, gira em torno de um procedimento realizado lá atrás, durante o processo, ainda antes da condenação, né, do presidente, como você lembrava aqui na entrevista que nós fizemos há uns 2 anos atrás. Foi mesmo. Ainda naquela fase de processo, né, ainda não havia a condenação, e muito menos a condenação em segunda instância, que veio bem depois, né? Então não veio bem depois. Logo depois. Não, foi corrido. Tá. Em 6 meses. O que demora o réu, ele foi denunciado, certo, condenado em primeira e segunda instância em 6 meses. Certo. E isso, logicamente, que é um tema que chamou muita atenção da opinião pública, né? É até salutar que a opinião pública esteja hoje tão mais interessada em questões políticas do que há alguns anos atrás, porque mesmo que buscando informação, às vezes tendo uma informação desencontrada, mas pelo menos a população demonstra interesse pelas questões políticas, né? Então, eu queria colocar assim, ali naquele processo houve essa troca de mensagens que a gente, todos, 10 em cada 10 juristas e advogados consideram que não é legal, não é correto o juiz se posicionar como promotor. Agora, e agora? É isso que eu pergunto para você. Qual é o desenrolar disso, assim? Quais são as frentes? Quais são as frentes? Primeiro eu quero te falar o seguinte. Tá. Quando a gente fala do meio de comunicação, do papel do meio de comunicação no Brasil, a gente sabe que nós não temos uma comunicação independente. Elas são atreladas ao poder, atreladas ao dinheiro. Raro ter um programa que nem você tem aqui, até talvez pela dimensão de ser um programa mais regional, né, mais ligado, de você trazer um tema tão complexo para fazer um debate frente a frente. As TVs no Brasil, a mídia no Brasil hoje, ela trabalha para quem está no poder e trabalha por causa de grana. Vê as propagandas que estão tendo direcionada para os entrevistadores de televisão aberta, justamente para convencer o povo que a Previdência é boa. Exato. Eu pego isso como exemplo. Quando teve o processo de condenação do presidente, começou na mídia. A Veja tinha todo mês uma Veja falando dele. Então, quando foi ao meio de comunicação, ajudou a ele ser condenado mediaticamente. E ainda usar o juiz. O juiz. Quando teve, acharam normal. A condenação dele já era preparada. Ela já estava próxima, já estava colocada. Só que assim, o que nós temos que fazer? A OAB já denunciou, né? O Supremo, alguns juízes do Supremo já se colocaram que vai ter que ter anulação. Os advogados que defendem o presidente Lula já entraram com habeas corpus, relatando toda a situação. A ONU já está se posicionando também. Hoje eu vi um e-mail falando que a ONU já tinha se posicionado, o presidente tinha que ser candidato. Agora que vai se posicionar também sobre a questão dos direitos humanos. Porque a afronta que ele fez não é só pelo presidente em si. É que qualquer pessoa, qualquer cidadão sofrer isso é uma crueldade imensa. Você não ter a equidade de disputa. E a polarização, essa polarização tão burra que hoje existe aí no país, acaba fazendo com que aquele que é do outro lado acha que o que está errado está certo. Isso, por quê? Porque isso é legal você falar para a população. Nós não somos contra um Estado que puna quem faz corrupção. Nós não somos contra a Lava Jato em si. Nós somos contra aos modelos que foram colocados, a forma que foi colocado de perseguição e de seletividade. Nós queremos uma justiça, até porque nossa justiça é muito cara. Você que não sabe, mas a justiça no Brasil é caríssima. Nós mantemos uma promotoria cara, uma magistratura extremamente cara e que traz poucos resultados. O ano de 2013, foi o último ano que eu tenho de dados, 2013, apenas 8% de tudo que entrou no ordenamento jurídico nacional foi resolvido. Então, nós pagamos caro para ter uma justiça. Nós não somos contra a Lava Jato. Nós somos contra a forma que se fez de seletividade e da forma de condenar um inocente. Exato. Foi isso que nós somos contra. E eu, como advogado, eu não posso aceitar, em momento algum, todos os princípios norteadores do direito, uma ação como essa. E nós temos que denunciar. Eu acho que o povo tem que se indignar, porque se aconteceu com um ex-presidente, imagina como não sai na escala final, da corda final, você, cidadão comum, que muitas vezes é abordado
por um policial, é feito todo um processo e você, sendo inocente, você não tem nem direito de defesa. Então, pense muito nisso. O objetivo, então, só para concluir, o objetivo, então, você acha assim, a tendência é anular... A anulação total. Eu vou até ler para você, para ser mais didático. Ó. O Código Penal diz o seguinte, que quando considerado juiz suspeito, a imparcialidade some, entendeu? Então, o artigo 254 determina que todos os atos devem ser anulados e todas as decisões de juiz suspeito. Tem que anular. Todo o processo. Não que, assim, deixa eu explicar, não que ele vai ser inocentado, mas o processo volta a estaca zero. E tem que ser feito novamente todas as coletas de prova, tem que levantar tudo novamente. É isso que tem que ser feito. Entendi. Todos os atos que ele fez, tendo suspeito. Agora, o que nós não podemos fazer é que, como ele está usando, ele está se colocando dentro da Lava Jato, que ele não está mais, ele agora é ministro, para se blindar de que, não querem a Lava Jato. Não. A gente quer o devido processo legal. Está criando um clima de plebiscito. Isso, nós não queremos isso. Nós queremos dizer o seguinte, o fulano de tal, seu Moro, se pestanejou em referente a ter ministro do STF e ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro através de uma condenação de um inocente. É isso que a gente não quer. Eu acho que o exemplo que você usou do rapaz que toma uma batida de um policial na rua é o exemplo mais claro para a gente deixar as proporções em seu devido lugar. O policial pode não gostar lá do rapaz lá ou da pessoa, ou mais para frente o órgão acusador, né? E a pessoa ser condenada sem que tenha tido culpa. Lembra também da outra vez que eu vim aqui, que eu falei que em 2013 teve uma repercussão grande da molecada na rua, que foi positivo, mas que tiraram de pauta o juiz de instrução, lembra? Que era um juiz em cada delegacia, que era um juiz que ia fazer coleta de prova, que ia instruir o processo. Isso acontece em todos os países do mundo. Os países civilizados têm esse juiz, só que esse juiz não julga. Ele só instrui o processo. Só que nesse caso específico, ele instruiu, ele mandou, porque ele é coordenador da força-tarefa, ele mandou a promotoria fazer isso. A promotoria se comunicava com ele toda hora, posso colocar aí? Então, isso não pode. Isso é suspeição, mínimo suspeição. Para mim, isso é corrupção. Para mim, isso é grave, mais grave ainda, mas no mínimo é suspensão. Uma tendência também muito forte, assim, né, diante desse noticiário, aquela prática assim de estar se colocando, virando o foco, né, mudando o foco para o órgão de comunicação, que no caso é um site, o The Intercept, que divulgou as mensagens. Só queria deixar para a gente comentar isso, claro, porque a impressão que dá é aquela história do sofá, né? A mulher traiu fulano no sofá, então vamos trocar o sofá, né? É verdade. É bem por aí. Mais ou menos isso. Até porque agora entrou essa argumentação que eu quero te colocar, entra justamente no papel da comunicação. Mas isso aí também é Maquiavel, né? Depois a gente fala disso. Vamos falar já, depois do intervalo comercial, que a gente volta para comentar mais um pouco sobre isso. Antes eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira democrática, independente e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Há 14 anos o jornal circula ininterruptamente em Guarujá e faz cada semana uma leitura apurada aí da cena política, esportiva, social, cultural da cidade. Nessa semana não poderia ser diferente. O destaque para o Refis, o projeto do Refis, que é um programa de recuperação fiscal que a Prefeitura mandou para a Câmara, já foi aprovado, deve ser aprovado agora sem problema na próxima sessão, e que institui esse programa de parcelamento. Quem tem dívidas tributárias com a Prefeitura vai poder escolher lá o seu plano com parcelas para pagamento em até 120 parcelas. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas em edição impressa. E o programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Cláudio Luiz da Silva. Por quê? Cerca de 2 anos atrás, eu entrevistei o Cláudio aqui nesse mesmo programa por ocasião da condenação do ex-presidente da República, quando havia todo aquele clamor em torno desse assunto, e o Cláudio fez bastante considerações, bastante contestações a respeito da postura da Justiça e da atuação do juiz Sérgio Moro naquela ocasião. Como veio à tona toda essa semana passada, todas aquelas conversas assim instigantes, pelo menos para usar um adjetivo bem leve, entre o promotor, entre o juiz, que é o juiz que tem que sair isento, e o promotor, no caso, uma das partes, logicamente que toda essa questão veio à tona, e eu chamei o Cláudio aqui para a gente falar, fazer um programa tipo Eu Avisei, né, Cláudio? Verdade. Eu deixei no ar, assim, no primeiro bloco, essa questão de como as coisas estão, a estrutura, né, do poder, está tentando mudar o foco. Vamos parar de falar da conversa em si e vamos ver por que veio à tona. O site Intercept é de propriedade de um rapaz que é homossexual e é casado com um deputado, então já está sendo perseguido o deputado, quer dizer, parece que aquela história, e as conversas foram obtidas de uma maneira ilegal, né, conversa particular, não deve ser, logicamente, é a privacidade da pessoa. Quer dizer, me dá a sensação assim que a gente está com aquela piada do sofá, né, que o cara foi traído pela mulher no sofá e vai lá e troca o sofá. É quase isso. Ocorre o seguinte, ó, o site, ele recebeu não só esse acervo, né, um acervo, pelo que ele diz, é um acervo maior do que aquele escândalo lá dos Estados Unidos. Certo. Maior. Uhum. A gente não sabe. E ele está se prometendo que toda semana vai soltar um pouco do que é. Uhum. Né? O que eu acho interessante é que nem a promotoria, nem o ex-juiz falaram que é mentira. Uhum. Ou seja, eles atacaram a pessoa, mas eles não falaram que aquilo não é verdade. Uhum. E isso já ficou claro. Inclusive, nós temos o Gilmar Mendes já falou, ó, se eles tivessem falado que era qualquer tipo de manipulação, é uma coisa, mas eles não falaram que é mentira o que foi gravado. Uhum. Agora, o que é cruel, Valdir, é que eles fizeram isso com a Dilma, né? Uhum. Eles pegaram, gravaram uma presidente em exercício e abriram para o Jornal Nacional. Uhum. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E foi exatamente isso. O diálogo dela com o presidente, o presidente Lula. Ele soltou, e aquele evento, na época, ele causou um clamor que deu no impeachment dela. O pessoal ficou indignado. O feitiço contra o feitiço. Eu acho que foi. E muito rápido, né? Muito rápido, entendeu? Até o Papa diz, né, que a verdade vencerá, e parece que está vencendo mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é tática mesmo, é uma tática de governo, né, para poder abafar o caso, entendeu? Esse ex-juiz, ele já responde por arrecadar um fundo, junto com a promotoria, de 2,5 milhões de um fundo da Petrobras, que é impossível, no ordenamento jurídico nacional, aceitar isso, porque eles não foram partes.
Eles eram órgão julgador entre a Petrobras e um fundo estadunidense. E na sentença, o fundo vai repassar milhões e milhões para uma fundação que eles iam montar. E que o promotor Dallagnol, que é o presidente da ONG. Entendi. Então eles já estão respondendo por um monte de coisa. E eu acho que até o final desse ano vão responder por mais coisas ainda. O Conselho Nacional de Justiça já tinha denunciado o Moro, agora perdeu o efeito porque ele não é mais juiz. E cruel é saber que se ele fosse condenado como juiz, ele ia receber dinheiro como se estivesse trabalhando. Então essa é também uma questão que a gente vai ter que discutir, o papel da magistratura, mas a forma como nós lidamos hoje com os nossos juízes, porque eles estão dentro de uma castra, Valdir. A castra deles são superior a qualquer outra. Uma coisa é difícil de contestar qualquer decisão. Não dá, porque é o seguinte, não é só contestação. Eles vivem seguro pelo Estado, eles têm salário vitalício, eles têm séries de regalias, como se eles fossem acima da lei. E são acima da lei. Porque mesmo aquele promotor que matou o rapaz, lembra? Em Bertioga, ele foi apenas condenado à aposentadoria antecipada. Então, nós temos que começar a mudar esse modelo. Como nós também temos que questionar também até o modelo do presidencialismo. Será que está valendo a pena? Será que não é o caso a gente pensar em outro modelo? Entendeu? De repente o parlamentarismo, mas isso tem que ser feito com uma discussão ampla da sociedade. Entendeu? Não por decreto, que até não pode, né? O episódio... Agora, voltando só nessa questão do rapaz, o brasileiro, ele é homofóbico. O brasileiro é preconceituoso. E agora com as redes sociais, só fez abrir os armários. Você abre o seu Face, coloca um tema desse, você é agredido. As pessoas não vêm discutir. Olha, mas olha só, as pessoas agridem a pessoa. Quando não é assassinado na rua. Isso, mas mesmo uma pessoa que não seja, né, não participe, não seja homossexual, mas que tenha uma fala em prol de direitos humanos, ela é atacada. As pessoas não vêm discutir com, tipo, olha, ou é certo ou errado, não. As pessoas vêm atacar na pessoa. Entendeu? Eles atacam na pessoa. Olha, eles tentam destruir a pessoa. Entendeu? Não destruir o argumento, ele destruir a pessoa. E o site... Isso é grave. Gravíssimo, né? É gravíssimo. Eu tô com medo até, eu falo sinceramente. Eu acho que esses dois, tanto o deputado quanto o rapaz que fez a denúncia, eles estão correndo risco sério. Exatamente. Porque nós temos no governo, ainda que de forma indicativa, que nós temos uma milícia no governo. Entendeu? Há indícios graves, porque nós temos um senador ligado à milícia, nós temos um presidente ligado à milícia. Então, assim, é complicado. Há indícios que são. Entendeu? Sinceramente, você acha, como que vai terminar isso? Acha que com a anulação da condenação? Eu creio que o Supremo vai ter vai saber que eles são os salvaguarda da Constituição, eles são protetores do Estado Democrático de Direito no Brasil, eles vão ter que anular. Tá certo. Anular, voltar ao estaca zero. Tá certo. Cláudio, eu queria te agradecer muitíssimo, a gente já está assim com o horário em cima, mas antes só esclarecer, né, reforçar para o telespectador, a gente traz um tema desse para conversar, porque logicamente ele tem reflexo e não podemos esquecer que o processo começa aqui no Guarujá, né, que é sobre, nós estamos falando de uma condenação sobre o triplex na Praia das Astúrias, que o Guarujá é protagonista, né? O Guarujá é protagonista, que a Justiça acatou uma indicação, um indicativo de que o imóvel seria fruto de propina, ou seja, ninguém que está discutindo a investigação em si, a apuração, o processo. Cláudio, há 2 anos atrás, colocou isso em xeque e hoje, com a divulgação das conversas, porque falem o que quiserem, mas é o juiz Sérgio Moro falando com a força-tarefa da Lava Jato. Tudo bem, mas o juiz não pode, isso qualquer advogado sabe e fala isso muito melhor que eu, que não sou advogado, só milito na área de jornalismo, mas com acompanhamento de tudo que acontece em torno. O juiz não pode ter relações íntimas com o advogado de defesa, também não pode ter com o promotor de acusação. O juiz é suspeito, no mínimo. Te agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu posicionamento e pelos posicionamentos firmes. Eu acho que as pessoas de bem, que esse conceito até saiu um pouco fora de moda, né? Mas as pessoas que têm um mínimo de ideologia, que têm caráter, eles têm que falar o que pensam. Exatamente. E é isso que o país precisa. Precisa de pessoas que falem o que pensam e que defendam as suas atitudes. E não só na palavra, mas nas ações do dia a dia. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que está assistindo até agora. Um beijo grande para todo mundo do Guarujá e Vicente Carvalho. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você pela audiência. Antes de terminar, nós vamos ver uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.
A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você.